Então, saudações a todos. Esse é o nosso encontro do dia 9 de julho. Então, agora eu gostaria de passar então a palavra para o Humberto. Humberto, é com você, querido. Olá, saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui para tentar buscar essa essência filosófica, esses fundamentos inteligíveis, digamos assim, da doutrina espírita, na medida que a doutrina espírita é também um ensinamento ou é um conjunto de valores e de princípios que a gente identifica como sendo uma filosofia, no sentido amplo da palavra, num sentido não tão tecnicista, não tão acadêmico, mas também não tão frouxo. Nos últimos encontros, algumas das questões que a gente aborda aqui nesse grupo têm suscitado dúvidas quanto a uma possível postura ou posição diante de problemas que pipocam na prática do espiritismo. A gente reconhece que a prática do espiritismo ela é uma prática essencialmente religiosa, particularmente da forma como o espiritismo é vivido no Brasil e na medida em que ele é exportado para todo mundo num certo formato, mantém-se essa prática religiosa e as pessoas não enxergam imediatamente qual pode ser a relação entre essa prática, que é uma prática fundamentalmente religiosa, às vezes não tão distinta de outras práticas religiosas, ou de igrejas cristãs, ou de outras práticas espiritualistas, animistas, e aquele conjunto de princípios, digamos assim, que para alguns soa como uma teoria pura, que está lá em Kardec, em livros um pouco difíceis, um pouco inacessíveis, que para muitos também não falam aos nossos tempos, ou estão em certo descompasso com as realidades vividas, né, nos novos tempos. Então, todas essas questões vão gerar um certo incômodo por parte de algumas pessoas, inclusive pessoas outras que ficaram sabendo da live, vem, comenta alguma coisa, né, traz alguma contribuição, alguma observação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não é a nossa proposta, em momento nenhum que está em jogo aqui, nossa proposta não existe, eu não tenho nenhuma proposta, e se tivesse seria irrelevante, né? A gente está fazendo um estudo da proposta espírita, na medida em que ela é principalmente possível de ser analisada através das obras básicas de Allan Kardec. Não significa também que seja um tipo de fundamentalismo kardecista ou kardeciano, que tem se tornado um pouco mais popular ultimamente, em variados graus, alguns extremos, outros sutis, mas ainda assim um pouco problemáticos, que ignoram todas as outras contribuições de todos os outros autores como sendo não suficientemente rigorosas, né? Isso também não é a nossa proposta. Então, quando a gente aponta para Kardec, a gente aponta para Kardec não por uma questão idólatra, por uma questão de um culto à personalidade, ou por uma questão de preciosismo ou de fundamentalismo, que pressupõe que somente em Kardec nós temos o espiritismo puro, né? Isso contraria tudo que Kardec está dizendo o tempo todo, entre as coisas que ele diz repetidamente, é que os espíritos se comunicam em todos os lugares. Portanto, não haveria sentido em pretender que uma pessoa ou um grupo ou mesmo um método, né, fossem uma prerrogativa absoluta de filtro de recepção dessa verdade dos espíritos. Segundo ponto muito importante, tão importante quanto esse, que é o da universalidade da mediunidade, é que em muitos e muitos princípios centrais do espiritismo nós vamos observar que a revelação dos espíritos ela nem é relevante. Por exemplo, toda a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela poderia ser deduzida de obras filosóficas ou de outras obras espiritualistas, né? Existe mérito na forma como isso é organizado, existe mérito na condensação de princípios fortes, de princípios bastante provados pela experiência, inclusive pela experiência
dos espíritos comunicantes, claro, né? No entanto, não há princípios aqui que sejam uma novidade no sentido estrito da palavra. Todas as propostas da primeira parte, pelo menos, elas já estão extremamente bem expostas ao longo da tradição espiritual, mística, religiosa, filosófica, ou seja, do progresso do pensamento humano sobre essas questões. Então, se não há nenhuma grande novidade, nós temos também que diminuir certas pretensões, são pretensões místicas e fundamentalistas, de um repositório de verdades absolutas e inquestionáveis. Isso não apenas é pretensioso, presunçoso e arrogante, como isso contraria o método proposto por Kardec de investigação do fenômeno mediúnico da realidade espiritual. Porque não é isso que Kardec está dizendo. Kardec está o tempo todo colocando questões abertas, questões que são muito hipotéticas, propostas e princípios que são sempre quase hipotéticos, e quando ele firma um ponto, ele firma por uma questão lógica, e não porque um espírito disse, porque um médium tal disse. Então, nós praticamos, na contramão de Kardec, um método alternativo ao dele, quando nós pretendemos que um médium ou uma comunicação específica, ou um ditado específico de um espírito específico, fecha alguma questão filosófica, por exemplo, ou uma questão que deveria ser científica, e estabelece uma verdade absoluta, né? Isso está em total contradição com a proposta. E, não obstante, é o que nós fazemos o tempo todo. Então, essa crítica que nós estamos dirigindo não é uma crítica a um movimento, não é crítica a uma pessoa, não é uma crítica a uma prática, não é o grupo dos religiosos, não é o grupo dos que levam a sério o Chico, Divaldo, ou Emmanuel, seja lá quem for, né, espírito ou encarnado. É uma crítica à prática espírita e à compreensão do espiritismo, tá? Então, nós que valorizamos todos os contribuintes do movimento da doutrina espírita, nós não podemos confundir o que é a proposta com o que é uma contribuição pontual, isolada, individual de uma pessoa, tá? Então, quando essa contribuição ela é logicamente perfeita, nós vamos reconhecer que ela é verdadeira, ou que ela tem, digamos assim, um grau de força, pelo menos, persuasiva, porque ela é logicamente perfeita, e não porque ela é de Emmanuel, ou porque ela é de Joana de Ângeles, ou porque ela é de André Luiz, ou porque ela é de Ivone do Amaral Pereira, etc, etc, etc. Então, a gente precisa começar a inverter os papéis daquilo que, para nós, na nossa mentalidade, são a causa e o efeito dos méritos. Uma coisa não é verdadeira porque Kardec disse ou porque Chico Xavier disse. Pelo contrário, ela é verdadeira porque ela está certa, porque ela é verdadeira, porque ela é logicamente consistente, porque ela é harmônica com os fatos apresentados, com as evidências apresentadas, e, portanto, ao apresentar um grande número de teses verdadeiras, nós respeitamos Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Chico Xavier, etc. E tal. É porque a pessoa nos oferece frutos bons que nós julgamos a árvore boa. Então, nós não recebemos o fruto e dizemos assim, se isso é de Chico Xavier, ou se isso é de Kardec, ou se isso é do Espírito da Verdade, automaticamente é bom. Isso seria julgar o fruto por um status da árvore, ou pela reputação da árvore. O que nós fazemos é o oposto. Nós julgamos o fruto pela qualidade do fruto, pelos nutrientes do fruto, pelo caráter de verdade do fruto. Nós somos gratos à figura de Kardec, de Leon Denis, de Chico Xavier, porque eles nos trouxeram bons frutos, né? Então, esse é o primeiro passo fundamental para nós entrarmos, né, na posse da metodologia proposta pela doutrina espírita, que está um pouco na contramão da mentalidade religiosa mais comum, que é a de idolatrar as figuras, e a partir da idolatria, a partir de um culto
irracional a personalidade, assume-se como verdade garantida, absoluta ou inquestionável tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, ou tudo aquilo que está na obra de Chico Xavier e assim por diante. Isso não é só precário, não é só errado, é irracional. Tá? Nós não podemos fazer isso com pessoa nenhuma. Na medida que nós fizermos isso com qualquer autor espírita, nós estamos conspurcando, né, a força racional da doutrina. E isso é tão mais verdade quando nós observamos aqui nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos que há uma dose saudável de ceticismo do começo ao fim. Espíritos e Kardec, em conjunto, eles não elaboram questões que dão fechamento definitivo e absoluto para nada, mas eles deixam a gente jogar e até sofrer com a nossa ignorância sobre a questão. Então, nós não sabemos o que é Deus. Eu falo isso com muita segurança sempre, porque eu, profissionalmente, eu trabalhei no mestrado, no doutorado, com o conceito de Deus. Então, gastei 7 anos fazendo análise do conceito de Deus na filosofia, na teologia, em um certo número de autores muito complicados, alguns místicos, outros bastante racionalistas. Eu posso dizer com a maior tranquilidade, esse tipo de pesquisa não leva a praticamente nada. É um pouco chocante dizer isso, mas em filosofia é extremamente normal, porque se você espera ter respostas definitivas, ter verdades na sua mão após um estudo, após uma investigação, você está no caminho errado, você está na praia errada. Essa não é a sua, esse não é o seu ambiente. Você deveria estar fazendo ciência, por exemplo. Deveria estar fazendo uma investigação de fenômenos que são palpáveis, que são apreciáveis pelos 5 sentidos. Em filosofia, não se chega a respostas definitivas. Geralmente chega-se a mais perguntas, a dúvida permanece, as incertezas, justamente porque a filosofia trata de questões limite da possibilidade de conhecimento, elas são permanentes. E você tem que lidar com isso, você tem que lidar com o fato de que nós não chegamos muito longe fazendo filosofia. Nós nos fortalecemos nesse exercício de buscar uma raiz que a gente efetivamente nunca alcança, mas a par desse fortalecimento do espírito, desse fortalecimento da argumentação, de um fortalecimento do raciocínio, nós não ganhamos nada, nós não ganhamos acesso privilegiado à verdade. E na primeira parte do Livro dos Espíritos é exatamente isso que nos é oferecido. Nós não chegamos no conceito de Deus. O conceito de Deus não é oferecido. Então, nós fizemos a exploração mais fundamental, aquela sobre o qual está estruturado todo o edifício da doutrina espírita, e não chegamos a verdades prontas, fechadas, absolutas. Chegamos a questões debatíveis, argumentos hipotéticos, extrapolações mentais, analogias, elementos que são inferidos a partir de outras coisas ou negativamente. Do que a gente está falando especificamente? Dos atributos de Deus, por exemplo. Da existência de Deus, da prova da existência de Deus. A gente sabe que na filosofia, digamos assim, tradicional, os argumentos de prova ou de refutação da existência de Deus continuam sendo tópico quente, extremamente debatidos. E no Livro dos Espíritos eles não são dados como resolvidos, mas é apresentado um argumento, principalmente, que é o argumento do design, que é o argumento de que há estruturas ordenadas na natureza, a natureza é ordenada, a natureza tem simetria, tem equilíbrio, tem proporcionalidade, ela tem leis fixas e parte-se da premissa, ou parte-se de um postulado geral, tá? Quase que um axioma, de que essa ordem ela não é imaginada pela mente humana, mas ela corresponde a uma ordem da realidade. E se a realidade é ordenada, ela é produto de uma força inteligente, de uma ordenação inteligente.
Não existe ordem ininteligente, né? A ausência de inteligência é o caos, é o acaso, né? O acaso não existe, o caos não existe. Todos os fenômenos respeitam alguma regularidade, alguma lei, buscam algum padrão, né? A gente discutiu um pouco isso, é uma questão difícil da gente explorar agora, mas não é difícil de perceber que no comecinho do comecinho ali do Livro dos Espíritos, isso é oferecido como um pressuposto fundamental, mas não é uma prova absoluta. Não há uma demonstração infalível e indiscutível. O que se oferece é um apelo à razão, para que a razão aceite como evidente aquilo que parece ser. O mundo parece ser ordenado. Então, a razão faz bem em aceitar que a ordenação do mundo sugere essa autoria inteligente. Isso não é um argumento nem um pouco novo e nem um pouco raro entre os filósofos que defendem a existência de Deus, né? É um dos argumentos mais comuns, inclusive no iluminismo, né? Durante aquele período de novos horizontes conceituais sobre todas as coisas quase, mas principalmente sobre a teologia racional, uma investigação filosófica sobre Deus, inúmeros autores vão defender exatamente isso que está sendo defendido, né? Olha para a natureza, tudo aquilo que não é causa humana e é inteligente, é ordenado, é perfeito, há de exigir como explicação um autor que é inteligente, é ordeiro, é perfeito, né? Como é que a gente chega aos outros atributos de Deus? A gente pode chegar aos outros atributos de Deus tanto negativamente quanto positivamente. Negativamente, como? A gente sabe que um ser humano razoável, ele sabe que não pode fazer certas coisas. Ele não entra em contradição, né? O sujeito, um ser humano razoavelmente inteligente, ele não entra em contradição o tempo todo. Ele entra em contradição raramente. Então, o que você espera de Deus? Que ele não tenha essa característica, que é uma característica de seres humanos os mais falhos, que é ter problemas de raciocínio, cair em contradição o tempo todo. O que nós esperamos que Deus não tenha? Que ele não seja mau, né? Que ele não seja uma série de coisas que nós já identificamos em nós como sendo ruins, né? Um ser humano de mediano para bom, ele já consegue perceber que algumas coisas não fazem sentido nenhum, são coisas que são essencialmente espúrias, contraditórias, inúteis, não levam a nada, improdutivas. Ele começa a se desfazer desses comportamentos. Então, quando os filósofos dizem assim, Deus não pode fazer o mal, aí vem, às vezes, um pretenso filósofo adolescente, né? Ele diz, mas se ele não pode fazer o mal, ele não é livre. Se ele não é livre, ele não pensa. Se ele não pensa, ele não é um espírito, não é um ser inteligente. Logo, Deus ou é o universo, ou então não existe. Então, a essas críticas adolescentes, eu estou usando assim esse termo pejorativamente, mas, claro, há cientistas que fazem exatamente essa crítica ao conceito de Deus, né? Esquecem do fato de que pessoas razoavelmente sensatas já não fazem o mal e já não fazem coisas que são improdutivas. Por quê? Porque é evidente que se eu quero ir em qualquer direção que seja, eu vou escolher o caminho mais eficiente, eu vou escolher o comportamento mais produtivo para chegar naquele fim. Então, como que Deus poderia escolher um caminho ineficiente, um caminho claramente estúpido, ou um caminho que seja um pouco improdutivo para se chegar a um fim que poderia ser melhor atingido por outro método? Então, a gente tem que naturalmente excluir de Deus essas características que nós sabemos que não são compatíveis com uma inteligência que precisa ser, no mínimo, maior que a nossa, um pouco maior que a nossa. E muito provavelmente muito maior do que a nossa, né? Outro argumento possível é a linha de argumentos positivos, né? Quer dizer, nós vemos certas coisas que são virtuosas
na mentalidade humana, na ordem da natureza, e nós temos a expectativa racional de que se há um ser supremo, que é a causa de tudo, esse ser supremo ele deve conter pelo menos todas as coisas que nós entendemos como virtuosas no grau máximo. É assim que a gente chega na ideia dos atributos de Deus. Agora, você chegar à conclusão, você supor que os atributos de Deus são uma coisa dada ou indiscutível, é um completo absurdo, porque, na verdade, nós estamos chegando aos atributos por inferência, por extrapolação, né, por uma espécie de novo, hipótese. Né? A gente está imaginando racionalmente, tá? Não é imaginando como na ficção, né? Mas a gente está, não é fantasiando, mas a gente está imaginando racionalmente, filosofando a respeito daquelas condições necessárias para que um ser seja capaz de criar o universo. E o universo não explode, os astros eles não desandam, eles não dão errado em alguns lugares, certo em outros lugares. Né? As leis elas servem para sempre, elas não são mudadas ou alteradas ou são instáveis e de uma hora para outra a gente vê que agora não é mais a evolução das espécies, agora os organismos eles sobrevivem com base em uma outra legislação, outro princípio. Isso não acontece. A gravidade não deixa de funcionar, o eletromagnetismo não deixa de funcionar, força nuclear forte não deixa de funcionar. E assim, daí para frente, todos os outros princípios da natureza não deixam de funcionar de uma hora para outra. Então, se a natureza não é um pouco, ela é sumamente lógica, ela é sumamente ordenada. E uma das características da sua ordenação, das suas leis, é que essas leis são eternas, são estáveis, são permanentes. O que é que se espera desse autor da natureza, do autor dessas leis? Que seja algo eterno, permanente, estável, imutável. Então, nós vamos chegando através de exclusão do absurdo, através de algumas extrapolações, de algumas características, a essas noções que a gente poderia chamar dos atributos de Deus. Né? Isso só para a gente considerar o quão estritamente filosófica é essa parte. Né? Então, nós temos aqui um ceticismo saudável, nós não sabemos, o Kardec supõe que nós não sabemos, os espíritos confirmam que nós não sabemos, nós não vamos saber amanhã, semana que vem ou daqui a 1000 anos, porque na condição em que nós estamos no planeta Terra, nós não temos sequer as faculdades para compreender o que seria Deus. Então, dentro das nossas mínimas possibilidades, o que a gente pode fazer? A gente pode, por inferência, por hipótese, por exclusão dos absurdos, exclusão das contradições, exclusão das ilogicidades e extrapolação daquilo que nós conhecemos como sendo racional, virtuoso e consistente, de bom senso, nós chegamos numa imagem, de Deus. Nós não temos, né, nada quase sobre a essência de Deus. Esse é um dos motivos, ou uma das razões principais pelo qual é muito fácil descrer em Deus. É possível que o sujeito ache que esse caminho todo ele é muito longo, é um caminho muito árduo e oferece muito pouco para que seja suficiente para mudar o meu comportamento ou para eu ter convicção e certeza de que alguma coisa maior rege a minha vida. E é por essa razão, por justamente as provas da existência de Deus, elas não serem absolutas, não serem peremptórias, é que há espaço suficiente para o sujeito ser ateu. Há espaço suficiente para o sujeito descrer da existência de Deus. Aí um outro conjunto de pessoas vai virar e vai dizer, bom, tem um outro argumento, que é o argumento do sentimento inato. Esse argumento também aparece aqui. Existe um sentimento inato, né, que não parece ser cultural. Ele está bem distribuído em todos os povos. Nos povos primitivos ele é mais forte. Nos povos altamente educados é que surge o ateísmo e o materialismo. Então é absurdo supor
que o ateísmo ou o materialismo são estados de natureza e a religião é um produto artificial da cultura. Porque se fosse assim, nós deveríamos ver o homem das cavernas como ateu materialista e o homem civilizado como religioso, né? Só na civilização, em algumas civilizações específicas, aqui e ali no globo terrestre, o ser humano produziu religião. Que a gente vê o oposto. Religião é extremamente universal. A religiosidade ou a espiritualidade é quase totalmente universal. Se a gente fizer esses estudos do censo, a gente vai notar que o ateísmo atinge mais ou menos uns 7, 8 a 10% no máximo da população da Terra, mas a crença na ausência de uma coisa que não é matéria, ou seja, uma espiritualidade, ela é muito menor do que a crença no ateísmo. Se a gente fizer o estudo específico na China, por exemplo, a gente vai ver que os índices de ateísmo são grandes, né? São os maiores do mundo, porque, inclusive, a educação e o Estado, eles reforçam as crenças ateístas, é compulsória, a crença ateísta é compulsória na China, né? Como em outros países comunistas, e, não obstante, mais de 80% da população acredita em reencarnação, acredita na sorte, acredita que o destino das pessoas são regidos por forças celestiais, né? Independentemente de serem ou de confessarem ser ateus ou materialistas, né? Então a gente vai observar que uma espiritualidade de fundo mais genérica, mais animista, mais básica, né? Que não chega a uma elaboração teísta ou do conceito de Deus, ela é ainda mais comum, mais chão, né? Mais basilar do que as crenças religiosas, por assim dizer, propriamente ditas, as crenças no conceito de Deus, ou a concepção do conceito de Deus. Um outro ponto muito importante em favor dessa ideia da universalidade da religião é que a religião ela parece progredir com a racionalidade, né? Quer dizer, ela no começo ela é totalmente universal, nos povos primitivos, na época das cavernas, ela é uma reação quase instintiva à morte, às forças da natureza, ao fato de que às vezes nossos planos são frustrados por uma tempestade. Então aquele homem primitivo ele enxerga na tempestade uma entidade, enxerga no mar outra entidade, enxerga na montanha outra entidade e enxerga nos animais ou na floresta uma outra entidade. Então você vai ter como consequência o politeísmo, ou seja, a crença em múltiplos deuses ou em múltiplas entidades ou em múltiplos espíritos dominantes da natureza, espíritos reguladores da natureza que habitam esses diferentes ambientes. No entanto, na medida em que o ser humano vai progredindo desse instinto religioso natural, que é o instinto de que há um sagrado, há um infinito maior do que eu, há uma força, né, que me envolve, né, e ele vai fazendo análise lógica daquilo que pode, daquilo que não pode ser, vão surgindo os conceitos teístas, os conceitos de Deus único, o monoteísmo, né? Contrariamente ao politeísmo, a crença de que deve haver uma força maior que regula as outras forças. Não necessariamente vai se imaginar que só há um Deus. Você pode imaginar que há muitos deuses, mas há um Deus supremo, uma fonte suprema de todas as coisas, como Brahman, por exemplo, ou Atum, né, no Egito, e essa força suprema, ou esse sol das almas, ou essa origem de tudo, ou esse rei dos deuses, o governante dos deuses, ele, de maneira mais ou menos secundária, ele produz uma corte, um panteão de deuses, e esses deuses vão, aí sim, regular, né, num segundo nível, num terceiro momento, talvez, os fenômenos naturais. Então, seja assim, ou seja, da forma como os israelitas fizeram, né, excluindo todos os outros deuses como falsos, todas as outras entidades intermediárias como falsas,
ou como os gregos, como os egípcios, como os indianos e, de certa maneira, como os babilônicos, escolhendo um Deus supremo e subordinando os outros espíritos, mensageiros, deuses e entidades como deuses menores, né? Os povos civilizados, eles migraram da concepção de um vago e indefinido sagrado para a concepção de Deus, né? Existe uma força coerente, lógica, não contraditória, que não está em conflito, né, uns com os outros, né, como os vários deuses do politeísmo estão, e essa força ela pode até depender de uma maneira subsidiária, né, de outras entidades, mas ela não se resume a isso, tá? E aí nós entramos numa outra questão correlata, que é a questão do panteísmo. Do lado oposto do politeísmo, a gente pode excluir todas as forças individuais ou todas as entidades e imaginar uma coisa que é muito comum à nova era atualmente, né? Esses esoterismos assim, bem classe média e bem primeiro mundo, né? Que a gente vê hoje em dia, que é o panteísmo. E que vai dizer o que exatamente? Que não existe um Deus, que isso é uma imagem cultural, judaico-cristã, o que é mentira, porque na verdade o conceito existe em praticamente todas as culturas, pelo menos as culturas civilizadas, né? As culturas que têm escrita, que têm uma tradição de pensamento rigoroso e de estudo rigoroso, né? Acabam chegando ao conceito de Deus, mas a premissa básica é essa, do panteísmo moderno, que o conceito de Deus ele é uma invenção cultural muito específica e que faz mais sentido modernamente a gente acreditar, ou é mais respeitoso assim, né, com os santos modernos como Carl Sagan ou Stephen Hawking, né, que a gente acredita no universo, né? Então o universo ele pode ter certas características que a gente reconhece como karma, ou causa e efeito, mas claro, não é uma inteligência, não é uma personalidade, não é um espírito, não é uma consciência. Não faz sentido fazer orações, né, para o universo, ou para o todo, ou para a natureza, porque a árvore e o céu e a lua e o cosmos, basicamente, responde da mesma maneira a todas as coisas, ou dá de volta aquilo que a sua energia específica sintonizou, né? E embora isso não seja inteiramente falso, é claro que existe um motivo para as pessoas acreditarem nisso, essa é uma forma de viver uma espiritualidade a mais ateísta e a mais materialista possível, porque aí eu excluo todas as questões morais, de responsabilidade, de estão ligadas ao aspecto pessoal de Deus, né? De ser alguém que olha para mim e que me julga, né? Alguém diante do qual eu estou, né? Também é uma metáfora, é uma parte, né, do jogo de metáforas que a gente faz para lidar com Deus, mas é uma parte fundamental, né? É uma parte que Jesus enfatizou muito, não por acaso, é uma parte que o próprio Sócrates enfatizou, né, que não era tão religioso e era muito mais um filósofo, ou quase que só um filósofo, mas enfatizou também essa parte, e Platão também, e, enfim. A forma como nós lidamos com um universo que é uma inteligência e que tem conteúdo moral objetivo, né, que é um bem, que é uma força boa, ela é uma forma. E a forma como nós lidamos com o universo amorfo, com uma sopa cósmica que não tem face, que não tem coração, que não tem consciência e que apenas me permite harmonizar ou não harmonizar, estar em sintonia ou dissintonia, né? Essa é uma relação completamente diferente. São duas relações completamente diferentes que se pode ter com o sagrado, com a divindade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado se essa diluição do conceito de Deus no panteísmo, ela, como Kardec vai dizer, ela não redunda em materialismo total, muitas vezes é o materialismo total, é fazer com que Deus seja, eu estou olhando aqui pela janela, né? A árvore, o muro, o céu, a pedra, o bambuzal,
a grama, o grilo, né, o passarinho que passou, né? Então, se Deus é isso tudo, então, e de maneira indiferente, tá? De maneira indiferente, né? Tudo isso é Deus na mesma medida. Então, nós não podemos aplicar a essa sopa, esse oceano sem identidade nenhuma e sem individualidade nenhuma, nós não podemos aplicar nenhum critério moral, por exemplo, né? Então, a moral passa a ser uma construção social, isso é extremamente conveniente para alguns. Quando Kardec mais à frente vai discutir o materialismo, ele vai enfatizar isso, que a muitos convém negar a estrutura moral do universo e abraçar o materialismo, porque isso permite ou endossa ou abona o ser humano para fazer absolutamente o que ele quiser, né? Não necessariamente para agir mal, mas para agir de maneira medíocre, para agir de maneira hedonista, agir de maneira egoísta num sentido não maligno, talvez, não destrutivo, mas num sentido permissivo e num sentido preguiçoso do egoísmo, né? Eu não preciso fazer nada, eu não devo nada a ninguém. Como é comum ouvir esse tipo de coisa numa sociedade que avançou muito na direção do materialismo, numa sociedade em que a religião ela nega o conceito de Deus para abraçar uma conceituação mais vaga, assim, da sopa cósmica, ou da natureza, ou do universo, né? O universo vai te dar de volta aquilo pelo qual você está vibrando. Mas isso não tem moralidade nenhuma, porque você pode ser um cretino completo, um mau caráter completo, ou você pode ser uma pessoa que agora está vibrando bem, mas que no passado cometeu as maiores barbaridades, as maiores atrocidades, e por que o universo deveria te recompensar de acordo com aquilo que naquele momento você está sintonizando, né? Como que você pode atrair uma coisa que não é uma coisa boa para você, né? E aí o panteísta em geral ele vai responder assim: como que você sabe que isso é bom para mim? Porque ele, no final das contas, ele perdeu a convicção na moralidade, não foi em Deus, né? Ele perdeu a convicção na moralidade. Eu me lembro de um debate que eu tive agora há pouco num clube da Universidade de Oxford, em que um dos estudantes levantou e disse assim: eu não sou propriamente um ateu, eu sou um antiteísta, que mesmo se Deus existir, eu o odeio e eu me oponho a ele de todas as formas possíveis. Aí ficou todo mundo meio assim, né, com aquela cara, tá, mas por que exatamente, né? Por que essa revolta tão grande, esse ódio contra Deus? É porque ele é imoral. Ele fez um mundo horrível, um mundo com muito sofrimento. Portanto, eu sou contra ele, eu me oponho a ele, né? E isso é exatamente o que o materialista consciente e honesto sente, né? Um materialista que filosofa, como Nietzsche, por exemplo, materialista filósofo, ele no fundo admite que existe uma contrariedade, não é só uma indiferença, não é só uma negação porque Deus não existe, mas é uma oposição à religião. É uma oposição muito explícita ao cristianismo, especificamente, no caso do Ocidente, no Japão, ao budismo, seja lá o que for que se apresente como proposta religiosa espiritual daquela sociedade. Mas raramente é matéria da indiferença, raramente é apenas um afrouxamento da fé. E muitas vezes o ateísmo militante ou o ateísmo convicto, ele tem um pouco esse tom assim da rebeldia edipiana, né? O Freud ajuda bem a gente a entender isso, uma rebeldia edipiana contra o pai cristianismo, o pai Deus, o pai judaico-cristão, ou às vezes o pai físico mesmo, o pai literal, como o pai de Nietzsche, por exemplo, que era pastor, né? Então essas coisas ajudam a gente a entender como é que a pessoa ela passa da indiferença, que é o caso dos hedonistas, é o caso da pessoa que tem preguiça moral e não quer ser regulada, para um ódio e um
tipo de ateísmo militante, um anticristianismo militante, que é extremamente comum nos dias de hoje, né? Principalmente dentro das universidades. A gente acha poucas pessoas indiferentes religiosamente falando. A gente acha ou pessoas que detestam a religião, ou pessoas que detestam o cristianismo, ou as igrejas, que a pessoa acaba identificando como o cristianismo. Eu fiz essa enorme digressão, mas eu acho que foi necessária, eu acho que foi importante para a gente entender o que está em jogo nesse trecho. Então, quando a gente entrar mais especificamente na questão do panteísmo, a gente vai observar exatamente isso, né? A gente pode voltar um pouco a ela na semana que vem e já passar para os elementos gerais do universo. Eu vou pedir para que vocês leiam também o trecho O Porvir e o Nada do Céu e Inferno, porque lá no Céu e Inferno, isso que é dito aqui, ele Kardec esmiuça melhor e apresenta toda a dimensão da crítica dele ao panteísmo nesse trecho. E aqui nas questões, nas três questões do Livro dos Espíritos são dedicadas a isso, nós não temos tempo suficiente para esgotar o problema do panteísmo. Então vamos abrir para as perguntas e vamos deixar para entrar no objeto propriamente do panteísmo no próximo encontro. Obrigado, Humberto. Pessoal, então, pessoal que quiser fazer pergunta, vai falando aqui comigo no privado. E tem uma pergunta que eu vou ler, que é da Ana Paula. Ela diz o seguinte: pergunta para Humberto, por favor. Parece que alguns materialistas, ateístas ou agnósticos, ditos de mente científica ou racional, lógica, que defendem o acaso, acham que é o medo que leva o ser humano a criar a figura de Deus, tanto em culturas ditas primitivas como nas civilizadas. Assim, eles explicariam essa intuição universal da existência de Deus. Por favor, como responder a isso, se é que devemos responder? Tá. Então, primeiro vamos separar. Aqui tem vários temas. Um tema é as razões para o sujeito acreditar no acaso, acreditar no caos como origem de tudo, né? Essas são especialmente fracas, porque não existe uma metafísica do caos ou uma metafísica do acaso, tá? E muito menos, como alegam alguns, existe um apontamento da ciência nessa direção. Aliás, a grande prova da ignorância filosófica de muitos cientistas e de na verdade, muitos divulgadores de ciência também, mais do que cientistas, é alegar que a ciência sugere o materialismo, ou que a ciência é materialista, ou que a ciência sugere o caos ou o acaso como origem de tudo. Qualquer uma dessas alegações, na verdade, não pode, em hipótese nenhuma, ser uma alegação científica. Elas são três alegações filosóficas. E se o sujeito não chegou a essas convicções através de uma investigação filosófica, ele, né, basicamente não fez mais do que declarar um ponto de crença irracional, uma crença não trabalhada, não refletida e não elaborada criteriosamente, rigorosamente, tá? Agora, o segundo ponto anexo, e é um ponto que pode, inclusive, não ter relação com essa questão do acaso ou do materialismo estritamente, é a questão do reducionismo. Quando você pega uma crença humana sobre a qual a gente não sabe quase nada, como, por exemplo, as crenças religiosas, são fenômenos multivalentes, polivalentes, com várias dimensões, com vários tipos de significados. Não existe uma ciência da religião rigorosa, não existe uma psicologia da religião rigorosa, uma neurociência da religião e uma sociologia da religião rigorosa o suficiente para começar a dar conta do fenômeno. Às vezes, os melhores livros que a gente tem são, por exemplo, livros de 100 anos atrás, 110 anos atrás, como o livro do William James, Variedades da Experiência Religiosa. Até hoje é considerado um livro cânone da psicologia da religião, né? E é um livro com mais de 110 anos.
Isso para ver o quão absurdamente pobre é a análise propriamente científica do fenômeno religioso. Nós não temos uma explicação psicológica, nem sociológica, nem evolutiva antropológica e nem nenhum outro tipo de explicação. Na verdade, eu ia citar neurociência, mas neurociência também é um guarda-chuva que quer dizer pouca coisa específica, né? Mas nós não temos nenhuma explicação científica do que é religião e nós temos muita discussão a respeito do próprio conceito de religião, do próprio conceito do que é uma experiência religiosa ou do que é uma fenomenologia religiosa. Tá? Isso tudo ainda está no nível pré-jardim de infância. Né? Nós estamos começando a olhar para essas questões cientificamente e não apenas culturalmente ou teologicamente ou filosoficamente ou a partir de dogmas. Então, no começo do século XX ou no final do século XIX, quando surgiram essas propostas reducionistas, elas surgiram num ambiente que sequer existia qualquer compreensão científica da religião, do fenômeno religioso, dos fenômenos espirituais. Né? Um grupo começa a estudar esses fenômenos com uma maior humildade epistemológica, como, por exemplo, o grupo de Kardec, Gabriel Delany, o grupo de Frederick Myers, de William James, de William Crookes, de Lombroso, de Bozano, né? Vão fazer o estudo científico desses fenômenos espirituais e vão ver o que é. Né? Vamos tentar ver o que é, inclusive para desmentir se forem falsos, mas para entendê-los se forem fenômenos não apenas psicológicos ou não apenas culturais ou sociais. Né? Então, esse é um grupo que olha para o fenômeno e algumas vezes concluiu que o fenômeno era fruto de charlatanismo, outras vezes concluiu que o fenômeno era de origem psicológica, né? Era uma vivência íntima da pessoa dentro da sua própria psique, né? E outras vezes parece que chegou à conclusão de que havia alguma coisa, né, interagindo com as pessoas, inclusive no nível físico, que havia consequências físicas, né, desse estudo do psiquismo humano, né, materializações, movimento de objetos, psicocinese, etc, etc, poltergeists, né, etc, etc, etc. A gente sabe da fenomenologia dos efeitos físicos, quão diversa ela é, né? Então, esses reducionismos, eles são assim, extremamente admiráveis do ponto de vista da audácia, né? Porque diante da ignorância quase total a respeito dos fenômenos, esses pesquisadores desse período, ao invés de analisarem eles minimamente antes de chegar a uma conclusão, chegam a conclusões a priori. E nós vemos até hoje isso acontecer. O que é uma conclusão a priori? Eu não preciso nem ir lá ver. Eu sei que é impossível, porque eu sei que isso contradiz tudo que a ciência propõe. Né? A ciência, ela é, de novo, materialista, né? Uma crença filosófica comum entre os cientistas, e porque a ciência é materialista, esses fenômenos não podem ser verdadeiros. Eu não preciso sair da minha casa e ir numa sessão observar esse tipo de fenômeno. Eu sei, sem contato com eles e sem nenhuma experiência, por uma questão de princípio, que eles são falsos. Um dos maiores pesquisadores do mundo, né, de parapsicologia, que é o Edsel Cardenha, ele escreveu um artigo de revisão sobre parapsicologia e o artigo dele recebeu uma crítica muito dura de dois outros psicólogos que disseram o seguinte: nada disso que é mostrado como evidência pelo Cardenha precisa sequer ser discutido, porque a gente sabe que, de acordo com a visão materialista da ciência, esses fenômenos são impossíveis. Então, eles não precisam ser discutidos e analisados. É como se alguém aparecesse e dissesse assim: porcos podem voar. A gente sabe que porcos não podem voar e, portanto, qualquer pessoa que diga uma coisa dessa não está raciocinando bem, não está no seu estado normal, né? E não precisa ser considerado. Né? Quer dizer, isso é uma forma de você negar dogmaticamente o estudo da fenomenologia, da circunstância, da experiência que está ali se apresentando como uma evidência possível. O que a gente quer fazer, justamente, é observar esses fenômenos com imparcialidade.
A proposta espírita não é uma proposta de abraçar esses fenômenos com um outro tipo de dogmatismo amigável, um dogmatismo favorável, para dizer, bom, isso aqui, a gente acredita nisso tudo, nessa fenomenologia toda aqui. Muito pelo contrário, né? Essa fenomenologia, ela se mostra ou ela não se mostra consistente. Ela se mostra ou ela não se mostra verificável, né? Então, o que nós queremos não é acreditar e não é combater o sujeito que não acredita nesses fenômenos. Nós queremos raciocinar friamente sobre o que é um argumento, o que não é um argumento, o que é uma análise dessas evidências e o que não é uma análise boa dessas evidências. Eu acho que é essa grande questão. E a gente muito facilmente a gente escorrega para um conflito, né, que vira um partidarismo, que é o vício humano. A gente está vendo isso generalizado hoje em dia, né? Derruba estátua ou não derruba estátua. Aí tem os pró-estátua e os contra-estátua agora, né? E a gente perde a questão original, a gente perde a motivação que gerou a revolta, que não era no fundo contra a estátua. A estátua é uma consequência, né? E claro, não é todas as estátuas que precisam ser derrubadas. E o sujeito que defende a estátua também, ele não precisa ir armado para lá defender a estátua, porque aquilo, afinal de contas, é uma estátua. Você não precisa agredir pessoas para defender uma estátua. Mas a insanidade, ela se aloja naquele ambiente onde paramos de discutir as questões de princípio para militar de maneira sectária, de maneira partidária, conforme as nossas convicções prévias. Então, se tudo aquilo que a gente acredita que é espiritual, religioso, divino, místico, se tudo isso for provado através de uma pesquisa científica rigorosa que aponta para os fenômenos e mostra como esses fenômenos têm origem psicológica, cultural, né? Aí a gente deveria aceitar que a gente viajou na maionese até agora. Estávamos totalmente equivocados. Isso tem que ser uma hipótese, tem que ser uma possibilidade, aliás, não só uma hipótese de trabalho, isso tem que ser uma possibilidade concreta para o espírito, né? Pode ser que tudo que a gente acredita esteja errado, a gente é uma grande minoria, né? A gente está no grupo da maioria dos seres humanos que acreditam em Deus e na imortalidade da alma, mas a gente está dentro do grupo minoritário que acredita que há argumentos sólidos em favor de uma análise racional e baseada em evidências desses fenômenos espirituais. Então, a gente tem que estar disposto a observar os contra-argumentos e ver até que ponto eles são realmente bons, né? A próxima pergunta vem do Jader. Ele fala o seguinte: Freud era ateu. Como você vê a questão de Deus na psicanálise? Uau, isso é complicado, né? Em primeiro lugar, eu não sou um especialista em psicanálise, eu tenho uma visão superficial da psicanálise. Eu li uma meia dúzia de livros, mas isso também já faz algum tempo, né? Foi na minha graduação, né? Muito tempo atrás, né? A minha visão genérica é a seguinte: Freud está muito bem inserido nesse grupo de pensadores que deu respostas a priori para o fenômeno, sem jamais se preocupar em observar o que era um fenômeno religioso, né? Quer dizer, nesse sentido, a resposta que ele dá, ela é uma mera narrativa, que não tem valor de ciência nenhum, tá? Ao contrário do que o William James fez, por exemplo, quando o William James, nas variedades da experiência religiosa, ele elenca, né, como são essas experiências, que tipo de experiências há, quais são as categorias em que se encaixam, né? Como é que nós podemos tentar entender a experiência sem recorrer a nenhuma ideia religiosa, tá? O William James não vai concluir, olha, então é o seguinte, tem que adorar a Deus e fazer orações, tá? Ele vai simplesmente dizer, seres humanos passam por essas experiências. Essas experiências, pelas evidências, pela forma como os seres humanos reagem a essas experiências, elas muitas vezes são positivas. Elas são promotoras de bem-estar, são promotoras de maior consciência, maior moralidade, maior firmeza diante dos problemas da vida, enquanto que o sujeito que não teve a experiência
religiosa, muitas vezes ele tem mais carências, mais fragilidade, mais susceptibilidade, inclusive a problemas mentais, do que o sujeito que teve experiência religiosa. Então, quer dizer, ele faz uma análise científica e, a partir daí, ele conclui que as experiências são positivas para o ser humano. Isso significa que Deus existe? Que espírito existe? Que conversão é uma transformação da alma imortal? William James vai dizer, não tenho a mínima ideia. Eu sou um psicólogo, eu não posso falar se a alma é imortal ou não, porque isso é uma questão metafísica. Eu não posso falar para vocês se Deus existe ou não, porque isso é uma questão filosófica. O que eu, como psicólogo, posso fazer é fazer uma análise do comportamento das pessoas que têm experiências religiosas e, a partir do comportamento observável das pessoas com experiências religiosas, eu posso dizer se elas tendem a ser boas ou más. Então, quando um psicólogo, psicanalista que seja, um sociólogo, ele conclui que Deus não existe e que, como Deus não existe, evidentemente, a religião deve ter surgido como uma expressão de ABC, invente-se o que se quiser como explicação redutiva do fenômeno, né? Na verdade, houve dois tipos de problemas. Não houve análise do fenômeno e houve, ao mesmo tempo, uma pressuposição de que o fenômeno é impossível, intrinsecamente falso, antes que se começasse a raciocinar sobre a questão. Então, isso é extremamente problemático. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de reducionismo peremptório. Por outro lado, Jung, né, que era um discípulo de Freud até certo ponto, quando ele levava questões de parapsicologia no começo, né, não levava nem questões religiosas, né, de Deus ou da alma imortal, mas levava questões de parapsicologia, que era o mais próximo do cientificamente aceitável, né? Ele notava que Freud rechaçava violentamente como irracionais quaisquer referências a esses fenômenos. Então, quer dizer, não existia espaço para uma discussão racional, científica da fenomenologia psíquica ou paranormal ou espiritual, né? E como não existia esse espaço, não existia caminho de prosseguimento do debate, né? Como é que, se não existe espaço para discussão, se não existe espaço para uma análise científica de por que isso é falso, de por que isso é uma fantasia humana, uma projeção humana de recalques, de repressões, seja lá do que for, né? Ou de expectativas oníricas, né? Delirantes, ideais, né? Do ser humano, né? Se não existe nenhuma tentativa rigorosa de estudo da questão, como que pode existir uma resposta tão completa, consistente e absoluta como as respostas na direção das quais Freud caminha, né? Então, isso é uma questão a gente pensar. Isso continua acontecendo no século XXI, né? Eu lembro que no livro Mind, uma breve introdução à mente, do John Searle, ele diz o seguinte: temos tantas alternativas para entender a mente. Alternativa tal, alternativa tal, alternativa tal, e tem o idealismo. Mas o idealismo eu não vou nem discutir, né? Porque isso não é uma ideia respeitável. Poxa, mas algumas das maiores inteligências humanas, né, elas estão dentro dessa perspectiva, como Kant, Hegel, né, uma série de outros autores, talvez não tão famosos, mas muito perspicazes, né, Cassirer. Como é que a gente pode dizer que não precisa sequer ser oferecido nenhum argumento contra essa perspectiva? Então, as estratégias redutivistas, elas quase sempre elas incluem um elemento de desonestidade intelectual, né? O sujeito não enfrenta a questão e a esconjura a priori, sem nenhum tipo de tratamento objetivo dela antes de dar uma resposta. Hoje em dia, em alguns ataques de língua inglesa a esses reducionismos, se usa a expressão explain away, né? Uma forma de explicar, jogando para debaixo do tapete ou para escanteio a questão,
né? No fundo, você não está explicando nada a respeito do processo. Está simplesmente dizendo, olha, eu não preciso tratar disso porque isso aqui é de gente idiota, maluca, é porco voando, é coisa de crente, isso aí foi produzido lá na antiguidade, é baseado na Bíblia, que é um documento de pastores de cabras de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, enfim. Isso, de certa forma, é uma arrogância também, não é só desonesto, mas é também intelectualmente arrogante, porque você nega o fato de que há pessoas razoáveis, muito competentes e muito inteligentes que defendem aquela posição, né? Então, quando você diz que materialistas ou que religiosos não possuem argumentos, você não precisa nem discutir com eles, né? Você, na verdade, assume uma certa superioridade, né, indiscutível, né? Eu não preciso me rebaixar ao ponto de discutir com vocês, né? A gente, na verdade, deve discutir com todo mundo. Se aparece um nazista, um terraplanista, a gente tem que parar e falar, bom, por que você está fazendo isso, né? Se chegar ao ponto de o sujeito não ter argumento e parar a discussão e começar a te agredir, né, é ele que está errado, né? Mas você não pode, em momento nenhum, olhar para a pessoa e falar assim, bom, você, a princípio, você é só um desqualificado completo, eu não preciso discutir com você, né? Porque isso reforça o erro. Se a pessoa está errada, você está reforçando o erro dela. Você está mantendo ela na bolha, né? E por mais que as pessoas queiram estar na bolha, a gente tem que tentar dar esse passo na direção da integração racional da humanidade, que é a integração através do diálogo, é a única possibilidade. Ok. Humberto, eu vou passar só mais uma pergunta por causa do horário, e aí o restante das outras perguntas eu vou passar lá no grupo. Essa pergunta eu vou passar agora porque ela está relacionada com a que você acabou de responder. E essa pergunta vem do Léo e ele diz o seguinte: você poderia perguntar para o Humberto o que ele acha da filosofia, psicologia do Carl Jung? Ele, 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 ele estudou religião de uma maneira rigorosa, mas não científica, mas queria saber o que ele acha. Aí já é mais interessante do que Freud, porque de fato ele pelo menos estudou a questão. Já é muito mais enriquecedor, né? Por outro lado, a gente não pode dizer rigorosamente que o Jung ele apresenta uma doutrina científica, uma ciência da religião, uma ciência dos fenômenos religiosos. Em muitos aspectos, a psicanálise, a psicologia analítica, elas não são propriamente ciências, elas são modelos interpretativos, né? Então, existe também esse complicante, esse elemento complicante, né, dessas teorias. Por outro lado, há interpretações que são semifilosóficas, né, que usam muito linguajar neoplatônico, kantiano, né? Kant é uma figura importante para Jung, neoplatonismo, principalmente os neoplatonismos mais ligados à mística, à alquimia da Renascença, por exemplo, não só o neoplatonismo de Alexandria, da Antiguidade, mas também o neoplatonismo da Renascença, da época de Paracelso, de Giordano Bruno, de uma série de autores ali também que estão entre a medicina, a alquimia, a mística, né? Não podemos esquecer a contribuição da mística para o pensamento de Jung, porque ele é justamente um autor que vai trabalhar muito com o símbolo, com referenciais discretos, referenciais inconscientes, subconscientes. E é claro que todo esse tratamento temático e a forma, o método como ele escolhe fazer esse tratamento, evidenciam também que ele não está querendo fazer uma ciência no sentido rigoroso da palavra, no sentido pelo menos do século XX da palavra. Então não é nenhum demérito, não é nenhum defeito a princípio de Jung, ele não está oferecendo uma ciência no sentido duro, né, no sentido estrito da palavra,
sobre essa fenomenologia religiosa espiritual, né? Por outro lado, isso aqui é muito importante a gente dizer também, né? O Jung, ele, de certa maneira, ele foi um covarde, né? Isso não tem muita, tem uma forma mais sutil de dizer isso, porque ele, ao longo da vida inteira dele, ele acreditou nesses fenômenos, ele flertou com os fenômenos, ele investigou os fenômenos e ele, de uma forma mais privada, ele tinha convicção na imortalidade da alma, por exemplo, né, que a alma se separa do corpo, tem uma vida independente, etc, 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 que existe um Deus, né, que isso não é uma metáfora para a gente lidar com o nosso self, nem nada assim, mas em público e nos seus escritos, até um estágio muito avançado da vida, ele escamoteou essas crenças o máximo possível para não se desmoralizar como pesquisador, como acadêmico, como uma referência intelectual nos meios científicos. Então, a gente acabou de analisar uma tese de doutorado aqui em Juiz de Fora, de um aluno brilhante, o Pedro, que trabalhou justamente com o tratamento de Carl Gustav Jung sobre os fenômenos paranormais, parapsicológicos. E no final da vida dele, inclusive, há uma experiência de quase morte, que ele sai do corpo, tem uma série de experiências, e alguns junguianos poderiam, né, os mais temerosos dessas consequências religiosas e morais, talvez, né, dos temas metafísicos, eles preferem sempre fazer uma interpretação do tipo simbólica dessas experiências, né? Isso quer dizer alguma outra coisa, mas o texto do próprio Jung é inequívoco. A gente pode até não acreditar na imortalidade da alma, mas a gente não pode ler o texto que o sujeito diz que acredita e dizer, não, ele não acreditava muito nisso, era uma questão simbólica e tal. A gente precisa ter um pouco mais de transparência, né? Ser menos partidários na nossa investigação, no nosso estudo, significa que a gente tem que proteger menos o partido que a gente defende e acredita e tem que buscar um pouco mais a verdade, buscar um pouco mais aquilo que está sendo oferecido, né? Então, não estou dizendo que se Jung acredita, então a imortalidade da alma existe. Agora, é desonesto dizer que Jung não acredita na imortalidade da alma, por exemplo, quando ele diz que acredita, né? Ele diz isso clara e textualmente, né? Nós temos as evidências hoje, principalmente depois do trabalho do Chandrazani, né, de outros junguianos, fizeram resgate desse material um pouco assim desprezado, quase negligenciado, né, da trajetória intelectual do Jung. Então isso dá pano para manga, né? A gente poderia fazer depois uma série de análises retrospectivas, sabendo que a gente sabe dos bastidores da vida dele, né? Que ele propositalmente ele despistava as crenças religiosas dele no trabalho dele, a gente consegue fazer uma série de releituras da obra oficial dele, dos conceitos dele. Ok. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem não teve as suas perguntas respondidas, manda aqui para mim no privado, eu mando lá para o grupo, e aí quando o Berto tiver disponibilidade, ele responde para a gente. Tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Miriam, para ela fazer a nossa prece final. Boa tarde a todos aqui do Brasil, boa noite aos que estão do outro lado do planeta. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos e unindo-os em gratidão à oportunidade que estamos tendo de aprofundar e ampliar os nossos conhecimentos através desta iniciativa. Agradecemos a Humberto pela disponibilidade, ao Fabrício pela organização e a todos
que proporcionaram estes momentos, pelos quais estamos procurando nos aprofundar e aumentar os nossos conhecimentos. Neste sentimento de gratidão, elevemos ainda mais os nossos pensamentos para Jesus, para Maria, para que derramem sobre o nosso planeta as suas bênçãos, o seu amor, e que cada ser encarnado ou desencarnado que esteja no orbe terrestre seja tocado por este amor, por estas bênçãos, para que assim consigamos elevar a nossa vibração, para que assim todos aqueles que estão desencarnando nesse momento possam ser abençoados e recebidos pela espiritualidade maior. Assim como todos os entes vinculados aos seres que estão deixando a Terra neste momento, sejam confortados e recebam das mãos de Jesus e de Maria a paz que tanto necessitamos neste momento. Pedimos ainda, Mestre Jesus e Maria Santíssima, que olhe, que auxilie, que ampare todos os governantes dos nossos países, para que possam usar das prerrogativas das suas funções para pensar no melhor para o povo, no melhor para as nações às quais dirigem. Por fim, agradecemos mais uma vez e agora a todas as bênçãos vindas de Jesus e de Maria e a espiritualidade maior que nos ampara, que nos assiste. E pedimos ainda que continuem conosco, nos mantendo firmes, nos mantendo esperançosos de que estes momentos difíceis passarão e que aprenderemos a lição necessária para nossos espíritos. Despedimos-nos de todos e da espiritualidade que também nos acompanha neste momento. Desejamos a todos uma boa semana e que possamos estar aqui novamente na próxima quinta-feira, imbuídos do sentimento de gratidão por poder ampliar os nossos conhecimentos. Fica conosco, Pai, e nos abençoa agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, Miriam. Humberto, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente fechar o grupo? Não, estou satisfeito, né? O pessoal continua levantando muitas questões de bibliografia, né? Eu vou enfatizar assim que qualquer análise de filosofia que o sujeito fizer é proveitosa, né? O que a gente está fazendo é fazer um estudo rigoroso e um estudo que tenta levantar as questões propriamente filosóficas embutidas aqui nas questões e não enfatizando outras dimensões que também são importantes, mas que não são as questões que a gente está enfocando aqui no nosso grupo. Então é só isso que a gente está tentando fazer, né? A gente não quer assim que vire também um grupo de estudo que pressupõe muitas leituras, mas sempre que tiver uma coisa ou outra, eu vou recomendar ali no grupo, tá?
Ok. Dever de casa, né, gente? Então tá bom. Gente, boa noite. Ou boa tarde, né, pro Brasil. Já tá noite lá, né? Já tá noite. Acho que já está à noite. Já tá noite. E até a quinta-feira que vem. Um abraço para vocês. Tchau, Humberto. Obrigado. Tchau, tchau.